teve muito caso compartilhado aí com o professor Bernardo. Realmente, eu vim parar no lugar aqui que a média de pepino é inacreditável, de tanta coisa que chega nesse lugar. Eu imagino que seja até por conta da questão de quantidade de dentistas, né? Aqui certamente tem menos dentistas do que uma grande cidade, mas tem mais pacientes para os dentistas que tem. Então, eu imagino que o fluxo de pepino certamente é maior para cada um de nós. E nisso, eu preparei uma aulinha, não é uma aula, né? Uma discussão de caso aqui com vocês, porque eu também quero ouvir os problemas que vocês costumam ver no consultório, o que vocês fazem para poder tratar esses pacientes, ou se vocês causam esses problemas, já causaram alguma vez alguma dessas complicações que precisaram de caminhar, o que foi feito, justamente para a gente prevenir também novas complicações, né? Então, vou espelhar a tela aqui com vocês, quero colaboração de vocês nessa conversa, não é uma aula mesmo, eu quero realmente conversar com vocês sobre isso, porque sempre a questão de complicação, ela pode ter condutas diferentes, né? Tanto para a questão de ocorrer a complicação, quanto a questão de prevenção, tratamento. Então, vamos conversar todo mundo junto, e vai ser excelente para nós. Trouxe um pouquinho do meu currículo aqui, mas eu vou pular essa parte, nada muito interessante, já que a gente quer mais um bate-papo mesmo. E, caso esse ponto aqui, por que eu gosto de conversar sobre esses temas? Por que a gente tem que entender complicação e manejo? Porque a partir do momento que a gente entende que existe complicação, a gente começa a prevenir esse tipo de complicação. Vou dar um exemplo. Você vai operar um paciente que ele já tem histórico de infarto, histórico de AVE, ou é um paciente que está anticoagulado, então você sabe ali que a provável complicação que você pode ter é uma hemorragia. Então, por isso que você tem que começar a mapear os seus pacientes para poder prevenir as complicações e até mesmo manejar. Por vezes você não vai conseguir prevenir tanto, elas vão acontecer, só que você vai ter que saber o manejo delas. Eu lembro da primeira vez que eu peguei um paciente complicado de verdade, isso tem aproximadamente 5 anos, e a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi para o Bernardão, não sei se ele vai lembrar, eu estava trabalhando em Belo Horizonte, numa clínica no centro de BH, e nisso eu estava avaliando o paciente ele tinha um histórico cardiovascular extenso, de muitos anos, de pepino, vamos dizer assim, e numa dessa eu já pedi, ele tomava alguns anticoagulantes, antiagregantes, eu não vou lembrar qual que era. E quando chegou o coagulograma do cara, ele estava com RNI de 2,82. Eu lembro disso até hoje. Aí eu mandei para o Bernardão e falei assim: ei, Bernardo, você acha que é tranquilo operar ou não é tranquilo operar? Eu lembro que o Bernardo me respondeu com uma palavra apenas, assim, curto e grosso: gase. Só. E foi realmente do jeito que eu entrei para cirurgia. Anestesiei, era uma cirurgia relativamente simples, era extração de 3 elementos com comprometimento periodontal. E, menino, eu nunca vi um cara sangrar tanto igual esse cara sangrou. É realmente assim, chega a ser, eu não vou colocar desesperador, não, mas é um negócio que você vai ficando ansioso. Gase não controla, a gase vai encharcando, o sugador vai trabalhando, e você não sabe qual hora que vai parar de sangrar, até o momento que você acha que vai melhorar, você tira a gase ou bota outra, volta para sangrar tudo de novo. Então, é um tipo de complicação que você sabe que vai acontecer, e você vai ter que entrar parado para isso. Tem algumas que a gente consegue mapear, só tem outras que não. Por isso que você tem que entender qual é o procedimento cirúrgico que você vai fazer para justamente conseguir começar a prevenir esses problemas. E de onde que vêm esses problemas, né? Eu separei aqui para nós em alguns tópicos, basicamente, as complicações relacionadas aos dentes, mucosa e estrutura de suporte, estruturas nobres, instrumentais, e eu coloquei esse bônus aí de implante pério, que foi justamente porque a liga era de implante pério. Então eu coloquei esse modo bônus aí, mas para vocês eu vou colocar tudo junto. E trouxe essa ilustração para a gente entender o ponto, que pelo menos para mim me ajuda muito. O que me faz prevenir complicação? É basicamente conhecer a anatomia. A partir do momento que você tem um conhecimento avançado de anatomia, você sabe que as complicações elas vão diminuir muito. Eu falo com vocês que no consultório, para mim, eu gerar nos pacientes algum tipo de complicação é muito difícil. Assim, acontece, né? Alguns acontecem, mas a gente consegue ir esquivando. Comunicação buccinusal, fístula, buccinusal também, né? Pode acontecer, hemorragia, deiscência de sutura, parestesia. Bom, eu acredito que eu já operei bastante, né, nessa vida aí, eu trabalho em clínica popular desde sempre, então os pacientes, por vezes, eles optam por tirar os dentes no lugar de tratar. Então, tirar dente aí é todo dia e é muito. Eu nunca tive uma parestesia, graças a Deus. Acredito também por conta do fator sorte, mas também por conta da técnica, né? Eu imagino que a técnica ali
ela está ajudando a gente a não ter tantas complicações assim. Então, eu coloquei essa parte do conhecimento de anatomia aqui porque ela é realmente muito interessante. Se você está com conhecimento um pouquinho mais atrasado de anatomia, sugiro estudar um pouquinho, atualizar, que vocês vão ver que realmente a prática clínica ela vai mudar. Então, vamos lá. Falar um pouquinho dessas relacionadas aos dentes e a gente vai dividir sobre trans e pós-operatório. As que podem acontecer no transoperatório são fratura do dente, remoção incompleta, né? Que pode acontecer, até alguns casos ali. Fala, turma, recebendo aqui hoje o professor Matheus. Beleza, tranquilo, fica tranquilo. Aí a gente conversa pelas Recebendo o fraturas. professor Matheus Machado hoje. Pelos problemas que podem acontecer tanto durante a cirurgia quanto depois. Essas que podem acontecer no transoperatório são relacionadas à fratura, remoção incompleta, que em alguns casos a gente até pode deixar um pedacinho da raiz ali. Tem o deslocamento da raiz para qualquer outro espaço facial. Eu já desloquei dente para outros espaços. Certamente, graças a Deus, não foram espaços graves. Já desloquei para o espaço vestibular, espaço lingual. Deixa eu ver, acho que foram mais esses. Quando a gente vai luxar o dente, ele acaba quebrando, fraturando a tábua ali, que está mais fininha, e cai. Mas ele nunca caiu a ponto de sumir. Sempre eu consegui resgatar, mas pode acontecer, tá? Dente perdido na faringe, isso aqui todo mundo já aconteceu isso, né? Vai tirar o dente escapole, foge do alvéolo de uma vez, e nisso ele aparece na garganta, a gente fica naquele desespero para poder pegar. Algum tipo de extração ou lesão no dente errado, eu já vi isso acontecendo em faculdade, tirar dente errado é um tipo de problema, né? Lesão em dentes adjacentes, isso aqui eu também já cansei de fazer, arrancar restauração de dente. Às vezes os dentes estão coladinhos ali, o ponto de contato muito junto, a gente encaixa a alavanca, a restauração sobe, coroa solta. Isso realmente aconteceu diversas vezes comigo, incontáveis. Depois eu capo cirurgia, mando o paciente para casa, cimento, no segundo momento, justamente porque o sangue atrapalha bastante. Conto para o paciente para não dar nenhum tipo de problema, eu sempre sou muito correto, então sugiro que vocês façam os mesmos também. E de pós-op, a gente pode ter hemorragia, alveolite, abscesso tardio e descência de sutura. A hemorragia eu nunca tive, mas eu acredito que talvez seja o mais chatinho de manejar, tanto no trans quanto no pós, certamente ele deixa a gente um pouco apreensivo. A alveolite também já perdi as contas de quanto já tive, justamente porque é uma infecção que ela forma muito fácil, né? Simplesmente pelo fato do coágulo soltar, o paciente começa a sentir muita dor. Entre o terceiro, quarto, quinto dia ali do pós-operatório, você pode saber que é batata. Acabou o analgésico, acabou o anti-inflamatório, o paciente começou a sentir uma dor do nada, você pode ter certeza aí que a alveolite vai ser a primeira opção. O abscesso tardio, o sinal foi até indicação de um artigo que o Bernardo passou uma vez, que pode formar até muitas semanas após a cirurgia. Se eu não me engano, são 12 ou 15 semanas. Eu não vou lembrar o tempo certo. Se o Bernardão lembrar, ele pode concluir para nós. Mas pode formar até mais de mês depois. Então, é uma complicação também, de certo modo, chatinha, mas é tranquilo de resolver. E a descência de sutura, já tive algumas vezes também, principalmente por conta de sutura muito apertada. A gente quer fechar de primeira intenção, mas por vezes o retalho não permite que a gente feche de primeira intenção. Então, a gente vai ter descência, tem uma necrose ali na pontinha da incisão, do retalho, que não permite que as bordas se coaptem. Então, é um tipo de complicação que a gente pode ter. Olha aí, ó. Às vezes, Deus tem seus preferidos, né? A gente vai fazer extração de siso, principalmente os inferiores, que eu mais vejo na minha prática clínica, são essas dilacerações mais importantes dos terceiros molares inferiores. Os superiores nem tanto, mas os inferiores dão bastante essa dorzinha de cabeça. E esses casos aqui são que eu operei há uns anos atrás, e eu tive que trazer essa foto porque, para mim, é sensacional. Olha a curvatura de quase 90 graus que essa raiz tinha, e geralmente, pelo que eu percebo da prática clínica, essas raízes, essas pontinhas, elas costumam ficar um pouco luxadas durante o processo. Claramente, se você não luxa de uma vez, ela fratura de uma vez sem luxar. Então, eu sempre recomendo começar luxando devagarinho, porque, por vezes, se luxar devagarinho, luxa o dente por completo. Caso frature a raiz, o pedaço que ficou fraturado, ele ainda continua com certa mobilidade, então ele é mais tranquilo de remover. Eu utilizo muito para poder remover fragmento de raiz no meu dia a dia clínico, lima de endo e um cinzelzinho muito fininho que chama microcinzel de Ogenbein. É muito bom, gosto demais dele. Ele entra no espaço do ligamento periodontal e ele consegue luxar a raiz com facilidade. Então, eu sugiro para vocês que vocês tenham aí na caixa de cirurgia de vocês. E preparem-se, que na minha prática clínica é a complicação que mais acontece. Disparado, é fratura de raiz. Sempre quebra, tá? O interessante é a gente arrumar a técnica para poder tirar, tá? E quando que eu posso deixar um fragmento de raiz lá dentro?
falo com vocês também que eu já perdi as contas de quantos pedacinhos de raiz eu já tirei. Ó, já deixei. Sempre apoiando nos seguintes pontos. A raiz, ela não pode ter mais de 4 milímetros, o fragmentozinho que quebrou, não pode ter mais de 4. Eu até acho 4 muito, então quando tem 4, geralmente, quando eu acredito que tem 4 ou mais, eu tento buscar. Não pode estar relacionado com nenhum comprometimento endodôntico ou periodontal, ou seja, se o paciente está com uma pulpite irreversível, está com um quadro de lesão periapical, ou um comprometimento endopério, né, aquelas lesões endoperiodontais, então ele tem que ser removido, porque justamente é um foco de infecção. Mas agora, a raiz é muito pequenininha, é um dente que estava incluso, não tinha contato com mucosa oral de jeito maneira, não tinha dor, estava completamente assintomático, ali você pode ficar despreocupado. Eu nunca tive problema com nenhuma dessas, então eu imagino que vocês também não vão ter. Desde que, também, observação, a raiz não esteja luxada. Se você, no início do processo de luxar, já escutou o techzinho, ó, encostei a alavanca, no primeiro movimento que eu fiz, de leve, eu já escutei o tech. Então, provavelmente, essa raiz não foi luxada ainda. É um dos pontos que eu utilizo na hora da decisão, se eu deixo ou não essa raiz lá, tá? Agora aqui, ó, deixei ponto para vocês aí, são os fragmentos sintomáticos, sem lesão endopério, menor de 4 milímetros, e os materiais que eu utilizo para poder remover. Lima de endo, o microcisel de Oshenbai, os periótomos. Por sinal, eu fui comprar meu primeiro periótomo esse ano. Meu primeiro periótomo eu comprei esse ano, porque realmente eu não tinha muita indicação de usar, não. Mas aí eu comecei a fazer implante, e eu comecei a fazer umas extrações em áreas estéticas. Aí eu percebi que para poder remover um incisivo central, um incisivo lateral, um canino, os periótomos, eles são muito bons. Mas agora, em posterior, eu nunca utilizei, não. E a questão da odontodissecção. Depois que eu comecei a fazer odontodissecção em quase, 100% dos meus casos, eu percebi que eu diminuí drasticamente o índice de complicação que eu tinha, tá? Faço odontodissecção para tudo quanto é lado. Mesmo dente uniradicular. Eu entro, faço odontodissecção, clivo e vou tirando aos pouquinhos as raízes. Um caso aqui enviado pelo professor Bernardo. Bernardo compartilhou aí, esse caso comigo, quando eu estava montando essa aula. Eu pedi para ele me mandar os casinhos para a gente poder florear um pouco a aula, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. E esse caso, ele falou que foi uma raiz que foi deslocada para o seio maxilar há mais de 15 anos. Se eu me lembro bem, mais de 15 anos. A paciente, ela fez o tratamento, foi fazer um tratamento ortodôntico, teve indicação de extração de um pré-molar, e o dentista que operou ela, inadvertidamente, deu esse presentinho para ela. E ela evoluiu com uma infecção de seio maxilar crônica, né? Anos aí com esse seio maxilar doente, essa membrana doente, dificuldade aí de manutenção realmente da via aérea desse lado direito. Então, quando foi fazer essa tomografia, encontrou esse fragmento de dente lá perdido no meio do seio maxilar. Então, é uma coisa que pode acontecer? A gente tá livre disso acontecer? Não. Uma boa avaliação radiográfica, uma boa avaliação tanto dos espaços anatômicos quanto da anatomia do dente, eu acredito que faz a gente desviar bastante desse tipo de intercorrência. Eu utilizo muito lima de endo, falo com vocês assim, com tranquilidade, eu pego uma lima daquelas 40, 45, que são mais robustas, quando eu sei que fraturou um pedacinho muito grande, um pedacinho, assim, no caso, mais no topo do alvéolo, eu não fico brincando de cutucar, não, sabe? Não fico jogando ela de um lado para o outro, não. Eu vou ali com a lima e fico cevando aquela lima ali até aquele pedacinho até a hora que ele desce. Tá? Não fico cutucando, não. Eu sugiro vocês a não fazer isso também. Não fica cutucando, não, com a hora você vai sumir com ela lá para cima. Você lembra de algum detalhe desse caso, professor? Que queira acrescentar, tratamento da membrana, sinusal, o que mais que você fez? Hoje ela tem atualmente acho que 30 e poucos anos. Aí na época ela devia ter seus 13, 14, aí para fazer o tratamento ortodôntico, talvez um pouco mais. Indicar a extração do pré, dos dois prés, né? E aí, numa dessas extrações, teve essa fratura da raiz aí, provavelmente o dentista não comunicou para a mãe, né? Menina muito nova, passou batido, e aí ela começou, assim, a ter sinusite e achou que era sinusite, né? Não relacionou uma coisa à outra, né? Não correlacionou. E ela foi fazer um tratamento de rotina, no dentista, ela fez uma panorâmica primeiro, e uma periapical, porque eu acho que ela tinha uma bolsa, ela tem uma bolsa associada aqui, ó, vendo? Entre o segundo pré e o molar, onde tinha o dente, o seio meio que pneumatizou, né? Então, ela tinha uma perda óssea ali, e aí ela, para fazer o tratamento periodontal e tal, aqui, ó, entre o 14 e o 15, não é o 15, né? Seria o 16 aqui, talvez. Ela tem uma perda óssea, né? E aí, na periapical,
o dentista, o outro dentista, viu que o seio estava velado. E aí, para ver esse velamento aí, dava para ver uma imagem bem, assim, radiopaca, mas muito inespecífica, né, na periapical. E aí ele pediu a tomografia e viu esse fragmento aí. Aí ela chegou para mim com essa história meio bagunçada, né? Aí até que a gente foi relacionando uma coisa na outra, eu falei, olha, pode ser o dente que você extraiu aí, um pedaço, e de fato era, né? E como que você removeu, professor? Você ficou jogando soro e com sugador de lá dentro? Não, cara, isso aí já tava, não sei se dá para ver direitinho, já tava uma massa, né? Ela tinha, o seio dela estava completamente tomado. O Tecido de tecido de granulação. granulação, aquele grumo, sabe aquele negócio que sai da garganta, cásium? Sei. É igualzinho, aquele aspecto Pedido. granulomatoso, aquele tecido bem ruim, né? E aí eu fui curetando, aí a raiz veio que meio que aderida a esse tecido, a essa Uhum. fibrose, né? E aí eu curetei bem, até tem que te mandar depois a TC pós. Ela Uhum. fez agora recentemente, mandou, tá tudo limpo. A comunicação que ela tinha aqui, ó, né? Por onde a raiz entrou também, não clinicamente nada, aí seguiu a vida. Você chegou a abordar essa comunicação nesse alvéolo ali? Ou não? Pois é, o planejamento era remover a raiz e tentar fechar isso aí. Até conversei com uma colega que é periodontista, ela sugeriu fazer um retalho palatino, um conjuntivo, sabe? Uhum. Sei. Mas não tinha sinal clínico, né? E aí eu falei, olha, vamos tirar o pedaço do dente e vamos esperar. Se o Mas seio ficar normal, não tinha fístula, né? Não tinha. não tinha. Era só o defeito ósseo. Aí o Uhum. seio ficou normal, não teve mais sinusite, tratei ali, clavulin, 2 semanas, budesonida, e aí não evoluiu mais. Eu falei, então compensa, mexer mais não. Deixa aí. E aquele negócio, quanto mais você mexe, pior fica. Pessoal, esse é um acesso aí que eu sugiro vocês a saberem, né? E se não tiver muita confiança na cirurgia, realmente encaminhar para o Bernardão aí, que ele adora resolver problema dos outros. A de Matheus, resto, só uma outra coisa desse caso, eu não sei se né, eu te mandei. A paciente ficou com uma retração labial decorrente dessa incisão. não mandou, não. Ela ficou com uma queixa estética, sabe? Ixi. Cicatrizou e o lábio dela acabou ficando um pouquinho mais retraído, né? Uhum. E realmente ficou uma fibrose. O tecido meio que abriu ali e formou uma fibrose, sabe? Eu até propus para ela remover essa fibrose ali para ver se liberava o lábio, mas no retorno agora já estava bem melhor. Eu indiquei para ela uma fisioterapia, ela foi na fisioterapeuta específica aqui de DTM, de ortognática, uma conhecida nossa aqui, e Uhum. aí ela orientou massagem na cicatriz, né? Para liberar. Movimentação do lábio, aí ela ficou praticamente zero. Eu não sabia dessa possibilidade, não. Legal. Dependendo, eu acho que eu fiz a incisão muito próxima do lábio. E, né? Eu teria feito ela hoje, talvez. Eu fiquei com medo de perder tecido para suturar, e aí eu aproximei ela muito do lábio. Eu deixei ela mais externa, tá vendo? Uhum. Não ficou Eu, tão te- em fundo de suco, né? eu teria feito ela hoje, talvez, um pouquinho mais para baixo e a curvatura ali um pouquinho mais Uhum. posterior. E aí acho que Entendi, foi isso aí que a cicatrização dela ficou ruim. entendi, entendi. Não, Você já show. viu uma placa também que às vezes o pessoal indica? Placa de quê? Tem uma professora minha que é periodontista que ela usava uma placa para correção do sorriso gengival, né? Era associada à cirurgia para correção da musculatura mesmo, ela fazia um reposicionamento labial e indicava uma placa. Então a placa ela englobava ali a musculatura do lábio para deixar o lábio frouxo, assim. E acabava que dava um contorno melhor. Só que era nesses casos de reposicionamento. Isso Bacana, é não conheço. mais na pele, né? É. Hum, Deixava bem mais frouxinho, os resultados ficavam bem legais. Bacana, essa eu não conheço, não. Mas manda lá no grupo depois, que eu vou querer ver com certeza. Eu vou procurar um artigo aqui. Eu vou mandar as fotos dela no grupo aqui do lábio. Beleza. Vamos lá. Seguindo, problema com mucosa e estrutura de suporte. Trans e pós-operatório, sempre, né? Eu estou dividindo essa parte em duas, esses tópicos em dois, justamente para a gente poder entender o que pode acontecer durante e depois, né? No transoperatório, rompimento do retalho, até planejamento errado do retalho pode acontecer isso. Perfuração, abrasão e queimadura. Já fiz tudo isso 1000 vezes.
O que mais me incomoda, eu falo com vocês, de me deixar triste é a tal da perfuração. A gente chama também de casa de botão. Não sei se o Bernardo já ouviu falar desse termo. Quando, por exemplo, a gente vai fazer um terceiro molar. Na hora de fazer ali a osteotomia, a broca pega num cantinho do periósteo ali e enrola o periósteo. Aí, beleza. Você vai fazer aquele perrengue todo para poder tirar o periósteo da broca. Eu coloco até no sentido contrário, né, para poder liberar. E nisso, quando a gente solta, a gente vê que dá um furinho na mucosa. Para mim, é um dos que me deixa triste. Ele é chatinho de resolver, nem sempre ele fecha com ponto, ele abre depois, fica saindo um sanguezinho chato. Então, chama casa de botão. Chatinho para poder resolver. E no pós-op, tudo relacionado com vascularização e cicatrizes, né? A hemorragia, necrose, infecções, cicatrizes. A cicatriz, apesar de não ser evidente, quando a gente fala de cicatriz, é aquela linha, igual o Bernardo comentou, né? Aquela linha fibrótica, que diminui até um pouco a mobilidade do retalho, né? Então, isso aí pode acontecer, sim, por conta de manobras inadvertidas das mucosas. Eu estou olhando para baixo aqui, pessoal, porque eu estou passando a aula aqui pelo tablet, tá? E as estruturas de suporte, quando a gente fala estrutura de suporte, eu vou trazer principalmente tecido ósseo, tá? Fratura de processo alveolar, fratura do tubo e fratura de mandíbula. Já tive todos, exceto fratura de mandíbula. Eu morro de medo de ter uma fratura de mandíbula. De vez em quando pega uns negros aqui na Bahia que eu vou te contar. Tem que botar força para tirar o dente dos homens, viu? E nisso, eu fico morrendo de medo. Para mim, eu acho que de todos os medos que eu tenho aqui da odontologia, talvez este seja o maior. E, de pós, hemorragia, mais uma vez, por conta da fratura do processo, né? Comunicações oroantrais, tanto com o nariz quanto com o seio maxilar, e infecções. Nenhuma delas é aquela assim, absurda, não, sabe? A gente consegue resolver, manejar ali na hora mesmo com um bom retalho, geralmente para fratura de processo e fratura de tubo, e cautela do paciente também. Não adianta a gente fazer uma boa cirurgia e o paciente não ter cuidado no pós-operatório, né? Recentemente fraturei um tubo que eu achei que eu estava fazendo ortognática de tão grande, eu até tirei foto, depois eu mando para vocês. Olha aí, ó. Esse caso foi um dos primeiros casos legais que eu operei na minha vida de recém-formado. Chegou esse menino aí com 3 supranumerários. Ele tinha 2 supras no 4º quadrante e um supra no 3º quadrante. E numa dessa, fiz lá o acesso, osteotomia. Na hora de dar os pontos, eu vi que tinha aquela casa de botão ali no meio. Como vocês podem ver aqui, ó, desse zoom ali, o que é aquilo ali? Não é uma gotinha de sangue, não. Aquilo ali é um furo que tem na mucosa. Justamente porque durante a cirurgia, passou, a broca ela enrolou no periósteo, igual eu falei para vocês, e deu esse furinho. Dei a sutura, fiz um pontinho bem sutil ali, e o paciente voltou umas 2 ou 3 vezes ainda com essa região sem cicatrizar direito. Pode acontecer, me deixou triste, e nisso eu trago essa informação para você. Se a broca enrolar no retalho, seja por afastamento ineficiente, ou simplesmente porque a broca escapuliu mesmo, pode dar esse tipo de problema aí. Olha aqui, ó. Agora, para quem gosta da endo, ó, esse caso foi recente também, não sei se eu cheguei a compartilhar ele com o Bernardão, foi um dos casos mais graves, entre aspas, que eu já peguei aqui. Essa paciente, ela foi fazer um tratamento endodôntico no CEL, né, no Centro de Especialidades Odontológicas, e isso, ela comunicou falou com o dentista que durante o tratamento endodôntico, ela estava sentindo uma queimação na boca, ela estava sentindo que estava queimando, mesmo que ela estava anestesiada, mas ela falou que estava sentindo que estava queimando, estava sentindo um negócio esquisito. Aí, na hora que tirou o isolamento absoluto, o dentista viu o que tinha acontecido. Ele, deixa eu ver aqui, travou ou não travou, tá beleza? Tranquilo. Beleza. Beleza. Nisso, quando o dentista tirou o isolamento absoluto, ele descobriu ali que ele tinha feito uma trepanação vestibular na raiz, e ele estava irrigando o periósteo, ele estava irrigando o tecido muscular, submucosa. E essa paciente, ela evoluiu com uma necrose importante na região de fundo de saco, gengival, até mesmo subindo ali para o tecido labial. Não sei se vocês conseguem ver nessa primeira foto aqui, ó, esse pontinho laranja no meio ali, aquilo ali é gutapercha. O dentista ainda obturou o dente, tá? E eu ainda vou contar uma outra para vocês. Essa paciente, ela foi com uma parestesia bilateral do mentoniano. Ela já chegou com essa parestesia antes de eu operar ela. E quando eu propus para ela fazer a cirurgia, a gente tinha que tirar esse tecido necrosado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade aí de ver, de pegar no tecido necrosado, ele fica meio que desmanchando, ele parece meio que um algodão molhado, sabe? Você encosta nele, ele vem se esfarelando, assim, ele vem puxando, esfarelando. E eu fiz uma incisão em fundo de sulco bilateral ali, estendendo das extremidades da lesão
eu não vou conseguir desenhar aqui para vocês, mas estendendo as extremidades laterais da lesão até posterior, onde tinha tecido necrótico, tecido necrosado, e estendeu por submucosa até a região de mentoniano, bilateral. Então, ali foi um desbridamento importante que precisou de ser feito, ficou com um defeito mucoso importante também. E essa foto aqui é de 1 semana de pós-operatório, paciente diabética descompensado, até respondeu muito bem ao tratamento, e eu não fiz nenhum enxerto no caso dela, não coloquei nada, não coloquei PRF, não coloquei conjuntivo, não coloquei nada, eu queria que cicatrizasse de segunda intenção. E por que eu não fiz uma cicatrização de primeira intenção nesse caso? Não sei se vai fazer sentido para vocês aí, mas eu imaginei que se eu desse sutura de primeira intenção, eu iria encurtar o lábio da paciente. Reparem como que aqui nesse pontinho mais de baixo, ele estava bem quase chegando no vermelhão do lábio, tá até o dedo da paciente ali, e a outra extremidade está bem próxima do rebordo. Se eu coaptasse essas bordas cirúrgicas, certamente eu ia colar o lábio dela nos dentes, basicamente. Ela ia perder a mobilidade, ia ficar com defeito estético. Então eu paguei para ver. Eu confesso para vocês que eu fui sem muita certeza do resultado que eu iria ter, mas eu paguei para ver. E olha aí, ó, esse aqui é um resultado, se não me engano, de 15 ou 20 dias de pós-operatório. Olha aí, que beleza. Por ela ser diabética descompensada, eu fiquei extremamente feliz com o resultado. Extraí o dente que tinha sido perfurado e também o dente vizinho dele que estava com uma lesão endopédio. Vocês vão ver aqui, ó. Olha aí, que beleza. O que aconteceu, ó. O dente já estava com uma lesão periapical e o dentista, ele perfurou a vestibular do dente. Casinho muito bem documentado aqui. Olha aí, ó, que beleza. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar essa com o Bernardão aí, mas senão eu mando para ele depois também, para ele poder acrescentar em alguma aula dele, caso ele queira. Realmente Eu vi só essa imagem clínica aí, não tinha visto as tomografias, não. Aí, E olha essa aí, ó. documentação aí ficou muito boa. Olha aí, que beleza. O dentista cego. E, não, eu não acreditei, não, eu não acreditei. E sabe o que é o pior? Ele ainda obturou. Ainda obturou. Eu fiquei imaginando, não veio um sangramento a mais ali no interior do conduto. Não consigo imaginar onde que a lima estava batendo. Porque geralmente quando a gente vai fazer alívio, a lima ela chega num ponto que ela não vai mais, né? Chega naquela constricção apical ali, a lima para, pelo menos na minha experiência, não sou odontista, mas eu faço alívio. Mas como é que ele parou ali? Como é que ele atingiu o comprimento de trabalho? Mas tá bom. Tá, beleza. Fez aí, resolvi, e a paciente vai entrar com processinho, segundo ela. Então, fiz minha parte, ela que resolve o resto para lá. Agora, fratura de túber. O que eu consigo dizer para vocês? O Bernardão também provavelmente vai conseguir dar um acréscimo aí. Mas eu já falo a receita certa para vocês terem um túber na mão no final da cirurgia. Paciente acima de 30 anos e siso em oclusão. Não tem segredo. Se o siso está em oclusão e o paciente tem acima de 30 anos, você pode ter certeza que o clequezinho vai acontecer durante a cirurgia. E quando fratura, às vezes, dá laceração de mucosa, dá uma dor de cabeça danada, sangramento. E realmente, para mim, é uma das mais chatinhas, é a fratura de túber. Olha aí, ó. Esse caso aqui foi um caso, esse caso da esquerda, foi um caso operado no João 23, quando eu ainda estava fazendo estágio lá. Não tive a sorte de ser estagiário aí no Bernardão, mas esse caso foi um caso que a gente operou, eram umas 2 horas da manhã, se eu não me engano, chegou uma paciente que estava com infecção grave, já evoluindo aí para os espaços cervicais, e quem operou, o Bernardão vai lembrar, foi a Laura e a Estela. As duas estavam de plantão no dia. E nisso foi feita a drenagem, na hora de extrair esse abençoado aí, veio esse pedaço da linha oblíqua interna. Isso aí foi uma face interna ali da mandíbula, a face lingual, desse terceiro molar aí. E ele estava, eu acredito, né, para poder fraturar um pedaço desse, provavelmente ele estava anquilosado. Eu nunca vi um pedaço desse tamanho fraturar, principalmente na face lingual. E olha esse aqui, ó. Esse aqui foi um dos piores casos que eu já tive na minha vida. Fui extrair um dente 17, se eu não me engano, esse 17 aí estava cariado, a paciente ela não tinha condição de fazer o tratamento endodôntico, e na hora que eu fui lá com o fórceps do chá, quem veio junto, ó, o 18, veio a fratura do processo palatino, tanto vestibular quanto lingual, e veio o outro dente. Quando eu fui mexer no dente em volta ali, eu vi que as raízes estavam fusionadas, olha o tamanho do BO. Ainda bem que a paciente foi extrair o 17, né? Imagina se fosse extrair o 18 e viesse um pedaço do 7. O presentinho que eu não ia dar para ela. Ser muito pior, né? Então, eu não falei nada, falei para ela assim, você não quer tirar esse siso de uma vez, não? Ela quer, mal sabe ela que o siso dela já estava em cima da mesa. Se ela falasse que não queria, eu não sei o que eu ia fazer. Mas, a princípio, é uma coisa que pode acontecer. Raro, não é identificável ao exame radiográfico, né? Eu acredito que só na tomografia, às vezes, a gente poderia ver,
mas ali a gente só tinha a periapical e a periapical acabou me enganando. Olha aí, ó, um outro caso idêntico. Eu tive até que tirar uma foto também, mostrei para vocês. Olha o tamanho do processo alveolar que fraturou. E foi exatamente o mesmo caso. Para quem não acredita que o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, caiu. Veio o tuber, veio o processo vestibular, alveolar vestibular, veio o palatino também. E não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, nessa foto de cá, ó, os dois elementos, eles compartilham a mesma raiz. A raiz distovestibular do 17 era a mesma raiz mesovestibular do 18. Então, aconteceu isso. Não tinha como eu extrair um sem extrair o outro. Graças a Deus, deu tudo certo. O paciente ficou com defeito ósseo gigantesco, perdeu completamente ali a região de rebordo alveolar, mas acontece. Tá, não sangrou, não tive comunicação também, só realmente consegui fazer sutura de primeira intenção e um abraço. Agora, danos às estruturas nobres, eu acho que é o que a gente tem mais medo, né? Questão de assim, atingir artéria, nervo ou cavidades. Quando eu falo cavidade, seio maxilar, espaço vestibular, espaço lingual, espaço sublingual, espaço submandibular, infratemporal, todos esses espaços aí, eles estão incluídos nesse tópico que a gente vai conversar. E nisso, a gente pode falar de hemorragias, lesões de nervos regionais, lesão de ATM, também já tive algumas, eu confesso para vocês que até recentemente tive uma outra que deixa a gente até chateado um pouquinho, e comunicações bucosinusais. E de pós-operatório, vou colocar ali as lesões dos nervos como o sintoma do paciente, porque o sintoma ele não é transoperatório, né? O sintoma é pós. Então, tem a hipoestesia, hiperestesia, disestesia, parestesia e paralisia. Vamos falar o que pode acontecer disso, tá? Vou definir cada um, para a gente poder dar nome aos bois. A hipoestesia é uma sensação diminuída, basicamente. O paciente ele ainda sente que alguma coisa está acontecendo, mas ele não sente com a intensidade real. E também pode ser até um pouquinho esquisito o que o paciente sente. A hiperestesia é quando o paciente tem uma sensação aumentada. Vou dar um exemplo. O paciente ele fez uma cirurgia de protocolo e depois ele ficou sentindo, por exemplo, um formigamento ali na região de mentoniano. E nisso, ele sente dor naquela região, só que é frente a um estímulo que não é tão capaz de causar dor. Pode até chegar a parecer um pouco com a alodínia, né? Mas a hiperestesia é a sensibilidade aumentada. O nervo fica mais sensível. A disestesia é quando fica esquisito, sabe? O paciente, às vezes, não sabe definir muito bem como é que pode ser que fique formigando, pode ser que fique sensação de choque, então fique diferente para ele. A gente chama isso de disestesia. A parestesia é a perda da sensibilidade. O paciente não sente a sensibilidade de um nervo de sensibilidade. E a paralisia é quando paralisa um nervo motor. Tem lesão no nervo motor. Inclusive, vou contar isso para o Bernardão, para vocês aqui o que aconteceu. Uma amiga minha foi fazer uma drenagem de uma infecção em região de fundo de sulco em molar inferior. Quando ela foi fazer a incisão, Bernardão, ela incisou o nervo facial. Não sei como que ela fez isso. Foi drenar o sulco, sabe? Infecção em fundo de sulco. Quando ela incisou, que ela enfiou o bisturi, o paciente parou a mobilidade ali na região do nervo marginal da mandíbula. Então, eu imagino que na hora de fazer a incisão, ela, de algum modo, ela aprofundou demais o bisturi e o bisturi pegou o marginal da mandíbula. Faz sentido isso, Bernardão? Vai. Até pega algum ramo ali mais superficial, algum ramo bucal, não? O marginal tá bem longe ali, eu acho. A paciente ficou com metade da boca paralisada. Não foi nem parestesia, não. Foi paralisia mesmo. Ela paralisou o lábio inferior. Você tem a musculatura ali da mastigação ali, né? Você tem raminhos ali, né? Do facial ali, a musculatura da mímica da face, né? São inervados pelo facial. Ai. O macete temporal, pterigóide, né? São do mandibular. Isso. Mas os músculos da mímica da face, né? São do facial. Então pode ser que foi algum ramo mais superficial ali, né? Ela pegou um ali, né? À toa que ela me mandou mensagem desesperada depois, achando que era anestesia. Só que não voltou, não. Eu não acredito que a anestesia poderia fazer isso, né? Talvez seria transitória. Então, imagino que seja na incisão. E, do outro ponto, lesão na TM. Eu já causei luxação de TM, né? Principalmente aqueles pacientes que têm muito bucal. A gente faz muita força para tirar esse ponto da solução. Faz muita força
tirar um terceiro molar e acaba, por vezes, luxando a articulação ipsilateral, que é do lado da cirurgia, só que, por vezes, força também a contralateral. Então, o paciente pode ficar queixando de dor na TM de pós-operatório. Trouxe para vocês esse artigo, essa foto do artigo, né, eu esqueci de colocar a referência dele, mas um artigo, ele está na que é a International Journal de Oral and Maxillofacial Surgery, que é a Jornal Internacional de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Ele trouxe esse esquema mostrando qual era o trajeto da artéria palatina maior. E nisso, eu trouxe para vocês aqui quais são as distâncias que elas percorrem desde a gengiva vaginal livre, aqui na cervical dos dentes, até a região de palato. Então, em molar, aproximadamente 11 milímetros, até chegar a 5 milímetros na região de canino. Ela vem fazendo um trajeto antero-posterior, supero-inferior. Ela vem atravessando, né, ali a região de palato. E trouxe aqui para vocês também o seio maxilar, a íntima relação que a gente tem do seio maxilar, justamente para a gente poder entender qual é a relação dos posteriores e superiores com o seio maxilar. Aqui, ó. Matheus, eu estava pensando aqui, esse negócio do facial aí, às vezes ela pode ter subido um pouco a incisão na direção da bochecha, né? E pegar do Porque bucinador? a gente faz muita incisão no fundo do vestíbulo para fratura, né? Uhum. E não tem lesão do facial. Ela pode ter subido a incisão na região da bochecha aqui, ó, internamente, né? Uhum. Pegou alguma fibra do dentro que passa no bucinador ali, acredito eu. Entendi. Mais alta ali, um pouquinho para baixo da papila parotídea, por exemplo. Entre a papila e a região inferior ali, né? Uhum. Bem no meio da bochecha, né? Uhum. Sim. Realmente, eu não tive nem notícia mais escassa. Vou até mandar mensagem para ela depois, mas eu acho que ela não deve ter contato com a paciente mais, não, se já tem muito tempo. Mas realmente, cisão provavelmente inadvertida ali, né? Profunda demais, às vezes no lugar errado, causou um problema desse. E agora, esse caso aqui que eu operei na especialização, foi um enxerto gengival livre, trouxe para vocês aqui, ó, na direita, na fotinha da direita, para mostrar para vocês mais ou menos aonde fica o trajeto da palatina maior e o que a gente faz para poder controlar o sangramento caso ele ocorra. Em azul, tá o que eu passei de sutura, tá? A sutura, ela começa um pouco mais constrita, um pouco mais fechadinha, posterior e superior, que é onde a artéria tende a passar, e depois a gente vai esmagando ali essa sutura em massa ao longo do trajeto, justamente para a gente poder tentar controlar esse tipo de sangramento. E eu protejo também com resina flow. Acho que fica mais confortável para o paciente. O outro aqui é o tal do nervo lingual. O nervo lingual, ele tem esse trajeto póstero, anterior, e súpero inferior. Ele passa mais coladinho aqui nas cervicais dos dentes posteriores da mandíbula e ele tende a ficar mais longe. Nunca peguei um desses, mas eu vou contar uma dessa para vocês. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um siso numa paciente, ela voltou retornando de parestesia no nervo lingual. E era um siso relativamente simples, eu não vou lembrar se era incluso, se era erupcionado. Ela voltou com essa parestesia. E eu fiquei preocupado, né? Bernardo já postou no Instagram dele várias vezes falando que provavelmente é erro de técnica anestésica. Às vezes você vai dar anestesia, você acaba beliscando ali o nervo lingual. Só que nesse caso, eu fiquei apreensivo, né? Eu não sabia se ia voltar, se não ia. E tirei a sutura. Nessa que eu tirei a sutura, a paciente sentiu dor. Sentiu muita dor. Mandou anormal para remoção de sutura. E ela falou que no dia seguinte já voltou a sentir a língua de novo. Então eu imagino que na minha sutura, eu belisquei o nervo lingual. Eu suturei o nervo lingual. Então é uma coisa que pode acontecer. Por isso que a incisão, para poder fazer a extração do nervo, do terceiro molar inferior, ela tem que ser mais vestibularizada, ela tem que ser um pouquinho mais deslocada para o ramo ascendente da mandíbula para a gente poder fugir disso. Agora, o nervo bucal, eu não sei explicar, eu queria até que o Bernardão me desse essa luz, eu nunca vi isso em livro nenhum. Ele tem esse trajeto que eu desenhei ali para vocês. Mas, em incisão de ortognática, até mesmo redução de fratura de mandíbula, quando vai fazer a técnica de Chapuis, por exemplo, que coloca uma placa no ramo, a incisão ela é bem vestibular e ela esse nervo bucal. Bernardo? Não, até no siso mesmo a gente rompe esse nervo bucal aí. E por que o paciente não tem parestesia na bochecha? É a mesma coisa do naso palatino. Você pega a parte terminal dele, né? Ah, sim, só então, o finalzinho. É praticamente imperceptível para o paciente, né? É a mesma coisa do descolamento do palato ali. Se você faz a secção do naso palatino, ele é um ramo terminal, né? Então, fica às vezes um pouquinho de parestesia, mas é pouco perceptível, né? Sim, perfeito. Eu nunca tive essa queixa de paciente, assim, pós-operatório. Eu não tive siso inferior. Então, também não sei te falar se
se é realmente significativo, né? Ó, Mas nunca tive essa queixa, não. eu tive os dois, inclusive eu operei com o Bruto Maxilo, você deve até conhecer a lenda, Bernardo, chama Augusto César. Demais. Né? Operei meus cílios com ele. O bichinho com a mão pesada. Pra você ter ideia, a luva dele estéreo lá é 8,5. Você tem noção do tamanho da mão do homem. Tirei com ele. Ó, eu não sinto nada de parestesia na minha boca, não. Se tiver, realmente, clinicamente insignificante. Mas é isso, trouxe esse desenhozinho para vocês poderem entender um pouquinho, até o ponto de anestesia, né? Onde a gente chega ali para poder anestesiar o paciente. Ó, esse foi um outro caso que eu operei aqui em Brumado. O paciente operou com outro dentista. Deu de presente para ela uma fístula bucosinusal. E tem até o vídeo lá no meu Instagram, tá? Quem quiser ir lá ver, tem o vídeo da cirurgia lá. Nisso, vários dentistas operaram essa paciente. Vocês podem ver ali que a gengiva vestibular, a mucosa vestibular, ela está bem atrofiada, bem murchazinha, porque justamente estava muito fibrosado. Então, fiz um tratamento local, tanto para poder fechar essa fístula, quanto para poder trazer a bola de Bichat. Isso aí eu tracionei Bichat nesse caso, ó. Aí, ó que foto maravilhosa. Trouxe Bichat, e nisso limpei o seio dela também, mesmo protocolo que o Bernardão teve no outro, porque eu sou o discípulo do Bernardão. Se o Bernardão falar que é um mês de clavulinha, é um mês de clavulinha e acabou. E esse caso aí, eu segui umas orientações dele, até discuti esse caso com ele na época também, ele me deu uma luz, e eu operei esse caso fechando com bola de Bichat. Esse caso aqui foi um caso que eu causei a comunicação, e eu causei a fístula, e eu mesmo resolvi. Quando eu vi essa periapical, eu já sabia que ia ter problema, eu ia extrair o 25 e o 26. Se vocês repararem aqui, ó, periapical, olha a pneumatização desse seio. Tinha nada ali de osso na mesial da raiz do 26 e na distal da raiz do 25. Acharam até que era o 24, provavelmente, né? Por conta dessa pneumatização. E nisso eu já sabia que ia ter problema. Operei a paciente, ela voltou ali com uma semana depois, quando ela respirava, ficava saindo essa secreção meio purulenta aqui, esquisita de dentro desse alvéolo. E nisso, já sabia que eu ia ter problema para resolver, e a cirurgia foi simples. Tirei um pouquinho da mucosa dessa beirada aqui, ó. A gente imagina que tem essa incisão supracrestal, né? Tirei um pouquinho dessa mucosa, justamente para criar uma borda sangrante de novo. Fiz essa incisão ali distal e trouxe toda a parte distal para o centro. E dei os pontinhos. Inclusive, um erro que eu faço aqui, que eu quero só colocar um acréscimo para vocês, eu não mais corto fio de sutura desse tamanho. Machuca muito o paciente, fica espetando muito o paciente. Então, eu atualmente deixo ali pelo menos 1 centímetro de fio. Realmente, 10 milímetros de fio, sutura maior para não ficar incomodando o paciente. Olha lá, esse caso é um caso recente, eu quis mandar para o Bernardo, mas o Bernardo não quis receber. Fui mandar para ele, ele falou que não era para mandar, para caçar-se um buco, caça um buco. Esse caso é de um amigo meu, que foi fazer a extração do terceiro molar inferior, e nisso ele falou que no meio da cirurgia, quando ele foi tentar resgatar ali a raiz sumiu. Ó, Matheus, estava luxando, do nada a raiz sumiu, não achei mais a raiz, e ele foi pediu um paciente atomo, né, e foi deslocada a raiz para o espaço sublingual ali, talvez, ou submandibular, não vou saber dizer qual é, eu não vou saber o que é, mas foi deslocado. Chamou o Buco lá da cidade dele para poder operar, disse que quando o Buco foi operar esse caso, o Buco não encontrou essa raiz nesse lugar. Provavelmente ela foi deslocada mais posteriormente, inferiormente. E nisso o paciente está completamente assintomático. Ele falou que o paciente nem voltou mais. Ficou aí agora, está só em acompanhamento. Então tá aí essa bênção que pode acontecer, deslocar para alguns espaços. Matheus, agora, esse cara me ligou, ele até falou que tentou tirar com anestesia local, mas o que acontece? Esse tipo de caso, o paciente, você começa a mexer na região lingual ali, começa a sangrar, língua, o paciente acordado, entendeu? Vira bagunça. Já é difícil você localizar isso aí. Com o paciente acordado, mesmo que seja uma sedação na cadeira ali, é difícil. O ideal é fazer anestesia geral, porque aí você apaga o paciente e você consegue trabalhar com tranquilidade, né? Mas é procurar agulha no palheiro, né? Mesmo com anestesia geral, você pode não achar isso daí, né? Eu acredito que ele jogou isso aí para baixo. E deve ter ido ou afundou no espaço sublingual ali, aí tem que fazer uma tomografia nova para saber, né? Eu não quis pegar não, porque isso aí é fumo. Eu vou mandar ir lá no seu plantão. Eu já sei que dia você tem plantão no João 23, eu vou mandar ir lá no dia do seu plantão. Mas é isso. Boliviano ainda, não é? Boliviano, exatamente. Não entende nada que o cara fala, né? Pior ainda. Boliviano.
Nossa senhora, isso não deve ter nem documento. E numa dessa, eu quis mandar para o Bernardão. O Bernardão falou que realmente era para o caso de pronto-socorro. Isso aí, eu até imaginei que essa conduta seria melhor mesmo. Se fosse eu acho que eu tinha metido a mão aí para poder encontrar esse dente. Eu sou meio atrevido. Ia dar errado? Claramente ia dar errado, mas eu ia tentar. Então, nisso, é uma coisa que pode acontecer. Inclusive, hoje mesmo, eu operei um terceiro molar inferior horizontal. E se tivesse esse aí E quando eu fui fazer a extração do dente, ele não tinha tábua lingual nenhuma. Era um dente que estava completamente flutuando em relação à tábua. Eu imagino que foi exatamente isso que aconteceu com o amigo meu. Só que eu joguei para cima e ele jogou para dentro. E nisso acabou deslocando esse dentinho para dentro aí. Por isso que a gente tem que ter bastante cautela na hora de fazer a luxação desses dentes. Agora, dicas implantodônticas. Esse caso, eu queria ter tirado foto melhor, sabe? Mas aí teve fratura de implante. Esse dente da esquerda, ele está fraturado. Esse dentista, ele não planejou o caso correto e ele colocou 2 implantes muito próximos e muitos dentes de cantileve nesses 2 implantes. O que é cantileve? É quando tem um braço que não tem apoio, chama cantileve. E nisso tinha cantileve grande para mesial e cantileve grande para distal. Imagino que esses 2 implantes eles vão suportar. Ele colocou ali, agora é um fio para poder resolver. Mostrando esses 2 implantes. E só quem já viu sabe o que foi a descoberta de Brennemar. Não é brincadeira, tanto que um negócio desse fica travado. Você acha que você vai tirar um implantezinho que está com a pele implantite só com o ápicezinho dele ósseo integrado, mas dá trabalho demais. Não é, Bernardo? Dá trabalho. Não, tem que usar o ósseo integrado. Você fala isso do seio? Não, É o retriever, integrado. Você usa o retriever ou a trefina, né? Mas sempre tem que tentar o retriever primeiro, porque o estrago é menor, né? Exato. Só Deus sabe o que Brennemark descobriu. A força da integração é um negócio maluco, viu? É difícil de tirar. Às vezes você vai na retriever e você acha que você vai arrancar o paciente na retriever. De tanta força que você tem que colocar. Esse é um outro caso aqui. Eu não lembro quem me mandou esse caso. Não lembro quem me mandou. Não vou lembrar. Mas isso botou um implante ali, a gente consegue ver que tem uma cortical muito fininha aqui na posterior da mandíbula e certamente não tinha tanto apoio para o implante. Então, provavelmente foi um caso de um dentista que operou inadvertidamente um caso, não planejou corretamente, e nisso deslocou esse implante do seio maxilar. E o acesso é exatamente o acesso que o Bernardão fez nesse caso aqui, ó. Isso aqui são fotos do Bernardão, tá? Não coloquei o nome dele aqui, porque não teve a foto, mas depois eu coloco. Esse caso, o Bernardão corrigiu esse rompimento da membrana de Schneider, né, que é a membrana do seio maxilar, com a membrana de colágeno, né? Qual que foi o processo que estava sendo feito aqui, Bernardo? Foi o levantamento de seio? Você lembra do caso? Levantamento de seio. Tinha uma ausência ali do 16, né? Não, 15. 15, 16. Ó, 14, 15. Não, mentira, até 15. Isso foi no curso lá do IES, aí teve esse rompimento aí, a gente colocou a membrana e preencheu, né? Eu não tenho, tem até as outras fotos aqui, preencheu com o osso normalmente e seguiu. Seguiu, vai. É uma coisa que pode acontecer. Eu nunca fiz levantamento de seio, não fiz ainda, só mexi no ovo, lá na especialização, a gente vai mexendo as broquinhas no ovo, lá e a gente faz o isolamento da membrana, né, o levantamento. Mas nisso, é necessário suturar a membrana? Tem gente que sutura. Eu vejo que, pelo que eu vejo, né, nunca operei ainda, eu vejo que é um desgaste muito grande para pouco resultado clínico. Claramente depende do tamanho da perfuração, né? Então, essa conduta que o Bernardo teve é a conduta que eu também aprendi lá, de realmente posicionar justaposta uma membrana de colágeno. Ela funciona muito bem para poder fazer essa recuperação da membrana. E questão de infecções. Já trouxe para vocês a questão da alveolite. A alveolite é uma infecção pós-operatória que é causada pela perda do alvéolo, pela perda do coágulo. Quando o coágulo ele se solta, claramente as células de defesa que também estão ali no coágulo, elas se desprendem e tem uma colonização bacteriana nas paredes do alvéolo. E nisso é caracterizado por uma dor intensa a partir do 3º dia pós-operatório. O paciente sente gosto ruim, sente mau hálito e diz que dói muito. O paciente fala que não tem remédio que segura uma dor na região ali intensa que dura o tempo inteiro. E o tratamento, qual que é? Isso aí é para vocês poderem anotar, hein? Para poder gravar. Se tem uma coisa que é para gravar dessa aula, é essa receita. Vocês vão pegar um pouquinho de benzotope. Quando eu falo um pouquinho de benzotope, pensa assim numa cureta de Lucas cheia. Pensa numa cureta de Lucas cheia. Você deu uma pasada lá no benzotope, sai aquele tanto de benzotope.
Aquela mesma quantidade que você pegou do anestésico tópico, você vai pegar de vaselina. Faz uns 50% ali, tá? De volume. E nisso você vai pegar 3 gotinhas de eugenol e misturar. O que é isso? O benzotópico nada mais é do que um anestésico tópico. A vaselina vai ser uma substância para dar volume ali na solução que a gente está fazendo. E o eugenol, ele é um neurolítico, ele é um agente, é uma substância que ela causa a queima superficial dos nervos, né? Então ela vai queimar, um vai anestesiar e o outro vai queimar. Então nisso o paciente ele para de sentir dor. Esse curativo, ele é indicado trocar todos os dias, mas eu falo com você de experiência própria que por vezes ele dura mais de um dia. Eu faço um dia, o paciente fica 2, 3 dias ali sem dor, sem voltar ao consultório, ele volta no terceiro dia, às vezes eu troco só mais uma vez e acabou. Tem gente que indica trocar todos os dias. Eu acredito que o Bernardão tem essa conduta, né? Fazer a troca desse curativo todo dia. Por vezes, mas eu vou falar para vocês de experiência própria, um pouquinho contrário do Bernardão, os pacientes eles não voltam no dia seguinte. Faço um dia, ele fica 3 dias sem voltar, no outro dia eu faço de novo, 2, 3 dias depois. E eles realmente alegam que tem uma certa melhora. Olha aí, ó. Pesado para vocês, ó. Abscesso tardio. Essa aula foi atualizada talvez uns 3, 4 dias. Operei esse paciente. Justamente o paciente que a gente não quer fazer extração. O paciente tinha um primeiro molar ali, eram 16. Estava bonzinho para poder tratar o canal. Não quis tratar o canal e são justamente os pacientes que têm esse problema. Esse paciente desenvolveu um abscesso tardio. 6 semanas depois da cirurgia, começou com esse inchaço. Foi justamente aí que eu lembrei do artigo que o Bernardão indicou, que pode acontecer abscesso tardio semanas após a cirurgia, né? Então, o paciente ele vem com dor, vem com inchaço, pode acontecer tresmo, edema. Eu, na minha prática clínica, eu custo achar ponto de flutuação nesse tipo de casos. Geralmente não acho. Eu faço uma incisão mais direcionada aí, fundo de sulco, tento fazer uma divulsão hemostática para ver se eu acho esse tipo de loja, mas raramente acho. Geralmente sai só um sangue bem esquisito, sabe? Então, geralmente, o tratamento é esse. Incisão, drenagem, irrigação, AINES e analgésico. Eu não passo antibiótico para esse tipo de caso. Não sei qual é a conduta do Bernardo, não sei se ele tem o costume de passar antibiótico, mas eu não passo antibiótico para esse tipo de caso, que é abscesso tardio. Justamente porque é uma infecção que ela já está mais controlada, né? Incomoda o paciente um pouquinho de dor, mas o analgésico e o anti-inflamatório, ele tende a resolver. Você passa antibiótico, professor, para esse tipo de caso? Só se tiver realmente um volume muito importante, né? O trismo, alguma coisa assim, mas geralmente só o tratamento local ele é suficiente, né? Também tenho essa conduta. Raramente eu passo. Acho que eu nunca precisei de prescrever antibiótico, não. E em relação aos antirreabsortivos, também já fiz uma discussão de caso com o Bernardão. E esse caso aqui, até hoje, se eu não me engano, foi o meu primeiro. Não vou lembrar se teve outro, não. Mas eu acho que foi o meu primeiro. E único. O paciente veio para poder tirar um resto de dente que estava escondido. Olha o resto de dente que estava escondido aí, ó. Era um presentinho que tinha, junto com os anos de bisfosfonato para osteoporose. Era esse presentinho que estava sob a prótese dela. Não tinha cirurgia prévia, não tinha nada, ela só usava realmente uma dentadura, uma chapa na parte de baixo, que acabou, eu acredito que acabou causando esse sequestro ali. Muito simples de operar, tirei, fechei, nunca mais eu vi essa paciente. E aqui, ó, vou deixar esse casinho para vocês aqui, eu gosto dessa imagem, que eu pedi o chat GPT para poder fazer para mim, que é basicamente uma historinha que eu gosto de contar ela. É sobre o rei da floresta. Fizeram uma competição sobre quem ia ser o rei da floresta. E fizeram alguma prova. E dessas provas participaram o pato, o tigre, o jacaré e a águia. A primeira prova foi a prova de corrida. Na corrida, o jacaré foi em primeiro, o pato foi em segundo, o leão foi em primeiro, o pato foi em segundo, o jacaré foi em terceiro e a águia foi em quarto. Quase não conseguiu concluir a prova. A segunda prova foi a prova de voo. A águia em primeiro, o pato chegou em segundo, o jacaré e o leão não conseguiram concluir. E a terceira prova foi a prova de natação. O jacaré chegou em primeiro, o pato chegou em segundo, o leão chegou em terceiro e a águia não conseguiu concluir a prova. Qual que é a moral da história? Pelos pontos corridos, olha o homem aí, ó, o pato ganhou a competição. Por que o pato ganhou a competição? Ele não foi excelente em nada, mas ele foi mediano em tudo. Qual que é o ponto disso para trazer para vocês? O pato, ele não foi excelente, mas ele ganhou muitos pontos. Por que ele ganhou ponto? Porque ele conseguiu, vou trazer o raciocínio para o clínico, tá? Porque ele conseguiu identificar o problema. Não necessariamente ele precisa de saber tratar. Você não precisa de ser um excelente especialista, nem um excelente clínico geral.
Ó, um excelente especialista. Mas você precisa ser um excelente clínico geral. Você precisa de saber identificar os problemas do seu paciente. Por mais que você não vai tratar, você precisa de saber identificar para justamente encaminhar para o especialista certo. Por isso que o Pato ganhou. O Pato, ele não foi especialista em nada. Ele não foi excelente em nada. Não voou direito, não correu direito e não nadou direito. Mas ele conseguiu fazer um pouquinho de tudo. Então, a gente na clínica, a gente tem que ser, sim, bons clínicos gerais. Justamente para poder identificar certinho o que o seu paciente está precisando, tratar o que tiver dentro do seu escopo, mas o que não tiver é saber encaminhar. Por vezes essas complicações aí vão pingar lá no consultório do Bernardo, vão pingar lá no João 23, e ele lá dentro ele é o especialista. Ele que se vira lá dentro para poder resolver. Vai chegar o BO para ele resolve. Mas ali dentro da sua clínica, você vai ter que ser o cara para poder identificar. Identifica. Se souber tratar, trata. Se não souber tratar, manda para quem está um pouquinho na sua frente. E aqui, eu não sei se vocês vão conseguir escanear esse QR Code vive me dando trabalho, mas eles são de todas as referências que eu tenho para poder montar minhas aulas. Tudo que eu tenho de montar aula está tudo aí, desde as aulas de anestesiologia, farmacologia, cirurgia oral menor, tudo está aí, tá? E do lado aqui tá, são as mulheres da minha vida, né? São a minha mãe e minha noiva. Estão sempre comigo em todos os momentos. Beleza, pessoal? Esse é o bate-bola de hoje.